Imagine você esperando para receber a encomenda que comprou em algum desses sites, dessas lojas digitais. Pode ser na Magazine Luiza, pode ser na Amazon, pode ser na Submarino. Você talvez comprou um eletrodoméstico que desejava muito para sua casa, ou talvez você comprou um aparelho eletrônico, um celular novo, cheio de tecnologia diferente, e você está ansioso para receber esse produto. Quem sabe você comprou um livro, um best-seller que muitas pessoas recomendaram, e você está ansioso para pegar esse livro na mão e lê-lo. Você então espera uma semana, nada do produto chegar. 2 semanas, nada do produto chegar. E você fica então impaciente, se perguntando por que esse produto ainda não chegou na minha casa. Pega o código de rastreamento e vai até os Correios. Quando chega nos Correios, você pergunta: o que aconteceu? Já tem 2 semanas que eu comprei esse produto de uma loja aqui em São Paulo, era para eu ter recebido e ainda não chegou. O atendente diz para você: senhor, vamos ver aqui, mas parece que o seu produto está a caminho. E você espera mais um tempo, os Correios começam a investigar o que aconteceu e descobrem que um dos seus funcionários, que recebeu aquela encomenda para ser transportada, para ser enviada para você, pegou a encomenda para si e a levou para a casa dele. Ao receber uma notícia como essa, qual seria a sua reação? Certamente você não reagiria dizendo: ai, que bom, espero que ele faça um bom proveito da minha encomenda. Não. Você certamente ficaria indignado e diria: que direito essa pessoa tem de pegar algo que não lhe pertence? Que direito essa pessoa tem de tomar para si um produto que eu comprei com o meu dinheiro e é meu? Você se sentiria ultrajado, violado. Aquilo que lhe pertencia foi tomado por uma outra pessoa sem sequer lhe pedir por favor. O nosso texto de hoje, de Josué, capítulo 7, conta para nós uma situação semelhante. Mas o grande problema aqui é que o dono dos objetos não era um ser humano como cada um de nós, mas era o próprio Deus que teve a sua propriedade consagrada violada pelo menino dos Correios, chamado Acã. Abram comigo lá em Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 6. A passagem bíblica diz o seguinte: mas os israelitas foram infiéis ou agiram com deslealdade nas coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi ou Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas consagradas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Versículo 2. Depois disso, Josué enviou homens de Jericó a Ai, que estava junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes disse: subam e espionem a terra. Os homens então subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram-lhe: não suba todo o povo, somente 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai. Não canse todo o povo ali, porque são poucos. Versículo 4. Então subiram 3 mil homens do povo para lá, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. Estes feriram dos israelitas 36 homens e os perseguiram desde o portão da cidade até Sebarim. Feriram-nos na ladeira. O coração do povo se derreteu e tornou-se como água. Josué rasgou as suas vestes e caiu com o seu rosto em terra diante da arca do Senhor até o final da tarde. Ele e as autoridades de Israel fizeram subir pó ou terra sobre as suas cabeças. Essa passagem de hoje nos mostra
que o pecado particular pode trazer um juízo de Deus sobre toda a comunidade. O que nós observamos já de início, especialmente no versículo 1, é que o pecado particular de Acã trouxe culpa sobre toda a comunidade de Israel. Veja o que diz o versículo 1. Mas os israelitas agiram com deslealdade nas coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas consagradas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Nós terminamos o capítulo 6 com boas notícias. Nós terminamos o capítulo 6 com a declaração de que o Senhor estava com Josué e a sua fama se espalhava por toda a terra de Canaã. A bolsa de valores lá do centro de Canaã fechou em alta de 2% depois daquela declaração. O problema é que um versículo mais à frente, aquela bolsa central de Canaã deve ter fechado menos 4%, quando soube que um dos israelitas havia violado as ordens de Deus de não tomar das coisas consagradas que deveriam ser dedicadas ao Senhor. Para a gente entender um pouquinho o que Acã está fazendo aqui ao tomar das coisas consagradas, nós precisamos voltar um pouco mais, precisamos ali para o capítulo 6, para os versículos 17 a 19, e lembrar da ordem que Josué havia dado para o povo. No versículo 17, Josué diz: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados. Um pouquinho mais para frente, no versículo 18. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão também consagração à destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e ferro são sagrados e pertencem ao Senhor. Deus havia consagrado aquela cidade de Jericó, a primeira cidade que os israelitas enfrentariam em Canaã, para si. Aquela cidade como um todo deveria ser destruída. Os seres humanos ali presentes seriam mortos. Os objetos dentro da cidade seriam queimados, e apenas objetos de metal valioso, como ouro, como a prata, como o bronze, deveriam ser reservados, deveriam ser guardados para o Senhor. Quando nós começamos a ler a história do capítulo 7, nós descobrimos que alguma coisa que havia sido consagrada a Deus foi tomada por Acã. E à medida que nós lemos o capítulo 7, nós descobrimos no versículo 21 que Acã havia tomado para si prata, havia tomado para si ouro, metais preciosos que deveriam ser consagrados a Deus e que nenhum israelita tinha direito de tomar para si, porque a cidade de Jericó tinha sido dedicada ao Senhor. O versículo 1, então, nos indica que algo não está bem em Israel. Depois do sucesso da batalha em Jericó, depois da vitória sobre os inimigos, um homem viola o compromisso de não tomar as coisas consagradas para si. E é muito interessante porque a atitude de Acã não é um simples roubo. Não é alguém que talvez roubou, sei lá, um pequeno objeto de uma outra pessoa para comprar algo para comer. É alguém que foi desleal ao Senhor. É alguém que colocou aqueles metais preciosos, aquela capa babilônica que mais à frente ele vai declarar que ele tomou, acima do próprio Deus. Acã aqui não violou o 8º mandamento, não furtarás. Acã aqui violou o 1º mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Acã disse: eu sou o Senhor da minha vida, eu tomo as minhas decisões, eu tomo para mim o que eu acho mais certo aos meus próprios olhos, e não estou nem aí para as ordens ou para as orientações que o Senhor dá a nós por meio de Josué.
É por isso que o texto usa uma expressão muito forte. Na verdade, o texto de Josué usa um verbo e um substantivo que fazem parte da mesma raiz e que ressaltam a infidelidade. Essa tradução da NVI, né, que diz que os israelitas foram infiéis ao Senhor ou agiram de maneira desleal, retrata bem a ideia, porque esse verbo ele vai ser usado, por exemplo, um pouco mais à frente no próprio livro de Josué. Quando nós lemos o livro e chegamos no capítulo 22, há um momento em que as 2,5 tribos que viviam na Transjordânia, que viviam do outro lado do Jordão, estão voltando para casa. E eles levantam um altar para lembrar que eles também pertenciam àquela nação que vivia deste lado, que vivia do lado oeste. Mas quando as 10 tribos veem que as 2,5 tribos levantaram um altar, eles acham que aquele altar é um altar idólatra. Eles acham que aquele altar é um altar levantado para adoração de outros deuses. E aí então aquelas 10 tribos mandam uma delegação para conversar com as 2,5 tribos, e essa delegação pergunta o seguinte: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? A conversa continua e fica claro que o altar não tinha como propósito adorar um outro Deus. Mas a princípio, aquela impressão que as 10 tribos têm, de que as outras 2,5 tribos tinham feito um altar para adorar outros deuses, é descrita como infidelidade ao Senhor, deslealdade ao Senhor. O mesmo verbo que descreve essa deslealdade idólatra, que eles achavam que as 2,5 tribos tinham cometido, o mesmo verbo é usado aqui para descrever Acã sendo desleal, sendo traidor ao Senhor. Esse verbo é usado em número 5 para descrever uma esposa infiel, para descrever uma esposa desleal ao seu marido. O que Acã cometeu aqui foi infidelidade espiritual. Ele não honrou o Senhor, ele não levou Deus a sério, ele colocou o seu desejo, a sua cobiça por aquele ouro, por aquela prata, por aquela capa, acima da obediência e da lealdade a Deus. Qual foi a consequência disso? De que forma o pecado de Acã afetou a nação de Israel? Se você leu com bastante cuidado o versículo 1, você percebeu que, embora Acã seja o responsável por tomar a capa, toda a nação é culpada por aquilo que ele fez. O texto do versículo 1 diz literalmente: mas os israelitas agiram com deslealdade nas coisas consagradas. Acã tomou das coisas consagradas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Toda a nação é considerada culpada pelo pecado de Acã. Toda a nação é contaminada pela escolha de Acã de fazer aquilo que parecia mais reto aos seus próprios olhos. O único homem é o ofensor. O único homem tomou da capa e tomou do ouro e tomou da prata. Mas toda a nação é tratada como culpada e como desleal. A ira de Deus não se acende apenas contra Acã, se acende contra a nação como um todo. Esse é um princípio bíblico chamado solidariedade corporativa. Nós vivemos uma cultura extremamente individualista, que o que eu faço com a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Mas na cultura bíblica, o que eu faço com a minha vida afeta a minha comunidade. O meu pecado particular é também o pecado da comunidade. E eu não posso achar que estou tranquilo vivendo a vida do jeito que acho melhor e que isso não vai impactar a comunidade espiritual a qual eu pertenço. O pecado de Acã provocou a ira de Deus, não apenas contra Acã, mas contra toda a comunidade de Israel. A expressão aqui no versículo 1, usada para falar da ira de Deus se acendendo contra Israel, ela é uma expressão que muitas vezes vai descrever a ira humana. Vocês lembram de Davi, quando confrontado por Natã? Natã conta a historinha de um homem abastado, rico, com muitos rebanhos e gado.
E ele vai lá e toma a cordeirinha de um homem pobre, a única posse que aquele homem pobre tem. E ele pega aquela cordeirinha do homem pobre e toma para si. O texto diz para nós que a ira de Davi se acendeu contra o homem abastado. E logo depois ele descobriu que ele era aquele homem que havia cometido tal pecado. Deus está profundamente irado, indignado com o seu povo. Deus tinha um compromisso. E por isso a ira de Deus é descrita aqui como um fogo que se acende contra a nação, pronto para julgá-la, pronto para discipliná-la. Várias situações, enquanto Israel andou pelo deserto, falam de Deus também tendo a sua ira se acendendo. Em Números capítulo 11, quando a nação começa a reclamar e dizer: poxa Deus, mas a gente não está tendo as coisas aqui que a gente queria e tudo mais. Depois de aguentar pacientemente aquela nação no livro de Êxodo, você lembra que em Êxodo Deus nunca disciplina o povo diretamente, Ele pacientemente supre aquilo que o povo precisa. No livro de Números já não. No livro de Números Deus diz: basta, vocês têm experimentado da minha provisão e do meu cuidado, agora eu vou julgar e vou disciplinar vocês. Em Números 11:1 também, quando o povo reclama, o texto diz para nós: e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Moisés, quando está lembrando do povo caminhando pelo deserto, em Deuteronômio capítulo 9, diz que quando o povo fez aquele bezerro de ouro, a ira de Deus se acendeu contra o povo. E agora, mais uma vez, a ira de Deus se acendeu contra Israel. Deus está indignado porque o seu povo lhe foi desleal. Deus está indignado porque o seu povo deu as costas para ele, para fazer aquilo que mais lhe agradava. Quando nós pensamos então nessa declaração que às vezes muitos crentes têm na sua mente, às vezes não expressam, ou às vezes expressam e dizem, de que a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Não é verdade da perspectiva bíblica. Da perspectiva bíblica, o meu pecado individual mancha a pureza da minha comunidade. Eu não posso pensar no meu pecado como se ele não afetasse a mais ninguém, somente a minha pessoa. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele vai dizer isso para aquela comunidade. Havia um irmão dentro daquela comunidade que havia sido desleal ao seu pai, que havia ido para a cama com a madrasta, que havia feito uma coisa que nem os pagãos fazem. E a igreja de Corinto se achava uma igreja maravilhosa, a igreja do amor. Olha, nós aceitamos todas as pessoas, até esse imoral aqui, a gente aceita no nosso meio. Olha como nós somos uma igreja maravilhosa. E Paulo diz: vocês não deveriam estar orgulhosos. Vocês deveriam estar chorando e lamentando, porque esse pecado terrível foi cometido no meio de vocês. E aí Paulo continua exortando aquela igreja. E ele diz assim para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 5, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso, celebramos a festa não com o fermento velho, o fermento da maldade, o fermento da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade da verdade. Deus quer pureza no meio do seu povo. E veja, Deus não quer 75% da comunidade vivendo em santidade na presença dele. Deus não quer apenas 80% da comunidade vivendo em santidade e em pureza na presença dele. Deus quer uma comunidade completamente consagrada ao Senhor. Se a gente olha para os soldados israelitas, existiam milhares de soldados que atacaram Jericó antes de ir para Ai. Mas mesmo assim, mesmo que apenas um deles tenha pecado e desonrado o Senhor, todos aqueles soldados e toda aquela comunidade pagou o preço pelo pecado de Acã. Deus não chama apenas 90% da nossa comunidade a viver uma vida santa. Deus chama a nossa comunidade como um todo a viver uma vida consagrada a Ele. É por isso
Que muitas vezes o Novo Testamento vai dizer que o ambiente da igreja é esse ambiente onde nós cultivamos a pureza, onde nós cultivamos a santidade. É esse ambiente em que nós devemos exortar, encorajar uns aos outros. Um texto que muitas vezes eu cito aqui, de Hebreus capítulo 10, versículo 24, nos lembra que nós devemos considerar atentamente uns para os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. A Bíblia nos chama a cuidarmos uns dos outros, a exortarmos uns aos outros, a encorajarmos uns aos outros. E é por isso que é tão importante nos congregarmos aqui. Hebreus 10, 25, continuando essa exortação, diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas exortando uns aos outros, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Jesus está voltando, e Ele vem para encontrar com a sua noiva, e Ele quer nos encontrar uma noiva pura e santa e bela, incorruptível. Para isso é necessário que nós cultivemos no nosso meio vidas honestas, vidas que muitas vezes se dispõem a serem vulneráveis, obviamente não se abrindo com todo mundo, mas se abrindo com pessoas que são maduras na fé e que vão poder ajudá-lo ou ajudá-la, para que a gente cresça, para que a gente seja exortado, para que a gente seja encorajado na nossa caminhada cristã. A comunidade cristã é esse ambiente onde nós nos encorajamos mutuamente a vivermos uma vida santa e pura na presença de Deus. Mas lembre-se, o texto de Hebreus também nos diz que Deus é esse mesmo Deus de Josué. Lembra? A ira de Deus se acendeu contra o povo. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29, diz que nós devemos adorar a Deus com temor e tremor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É muito comum em vários meios evangélicos distinguir o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. Mas essa heresia é muito antiga. Já nos primórdios da igreja cristã, nos primeiros séculos, havia gente que queria dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e irado, e Deus do Novo Testamento é um Deus maravilhoso e de graça. Mas a grande questão é que a Bíblia não faz essa separação, não faz essa diferença. O Deus do Antigo Testamento é um Deus de justiça, santidade, amor e graça. E o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus de justiça, santidade, amor e graça. É o Deus que graciosamente nos perdoa, nos acolhe, nos limpa. Mas é o Deus também que pega pesado com aqueles que de maneira obstinada dão as costas para Deus e dizem: eu vou viver a vida do meu jeito, eu vou viver as minhas regras, eu vou dar as minhas diretrizes, eu não quero que Deus se meta na minha vida. E eu não quero que nenhum irmão em Cristo venha me exortar e me confrontar. E uma hora Deus diz: chega. Se Deus é esse Deus que é um fogo consumidor, nós precisamos ter reverência e cuidado na presença desse Deus. Vivemos vidas que temem a Ele, que o levam a sério. Eu costumo com as meninas, de vez em quando, acender uma fogueira lá dentro do nosso apartamento, num potinho, né? Coloca ali os papéis com álcool e jogo ali o fósforo, de maneira cuidadosa, tá, gente? Nós, graças a Deus, não tivemos nenhum acidente até agora. E é muito interessante a reação das meninas quando eu vou acender a fogueira. Quando eu vou acender a fogueira, a Catarina já diz para a Bia: vem para trás, para acender. Elas reverenciam aquele fogo. Elas sabem que com fogo a gente não brinca. E elas ficam ali olhando aquele fogo, derretendo o marshmallow no fogo, às vezes pedindo para que eu coloque o marshmallow no fogo, porque elas têm medo de queimar a mão, porque elas sabem que com fogo a gente não brinca. Deus é um Deus que precisa ser temido por nós. Ele deve ser amado profundamente pela sua graça, bondade, mas também deve ser amado profundamente por sua santidade e justiça. O pecado individual traz culpa sobre toda a comunidade. Mas veja, o texto não para por aí. Nos versículos de 2 a 5, o texto diz para nós que Josué então envia homens para Ai. E ele diz para esses homens: subam e espionem a terra.
os homens também subiram e espionaram Ai. Essa passagem nos lembra demais uma outra passagem de Josué. Lá em Josué, capítulo 2, ele já tinha enviado alguns homens para espionarem uma outra cidade. Aqui, ele envia alguns homens para espionarem Ai, em Josué, capítulo 2. Ele mandou 2 homens para espionarem a cidade de Jericó. Mas diferente de Jericó, em que Israel tem sucesso na batalha, em Ai, Israel perde terrivelmente aquela batalha para os soldados de Ai. Veja que interessante como é diferente o relatório que os espias trazem aqui para Josué e o relatório que eles trazem no final do capítulo 2. Aqui no capítulo 3, no versículo 3, capítulo 7, versículo 3, os espias dizem para Josué: não suba todo o povo, somente 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai. Não canse todo o povo ali, porque são poucos. Quando nós vamos para o final do capítulo 2, versículo 24, os espias dizem o seguinte para Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Há uma palavrinha que está presente na boca dos espias no capítulo 2, que está ausente na boca dos espias no capítulo 7. No capítulo 2, os espias lembram que é o Senhor que já tinha garantido a vitória para Israel. No capítulo 7, eles voltam cheios de estratégias, orientam Josué, dizem faça isso, faça aquilo, mas se esquecem do elemento fundamental para a vitória na batalha, que era o Senhor. De certa forma, a ausência do Senhor na boca dos espias era uma indicação de que Deus, nesse momento aqui, tinha dado as costas para Israel. E nós não podemos ler o versículo 1 sem perceber que ele funciona como uma introdução para o que vem nos versículos de 2 a 5, ou 2 a 6. O que acontece nos versículos 2 a 6 é a consequência da ira de Deus contra a comunidade de Israel. E os espias dizem: pode ir que a gente vai vencer, vai ganhar tranquilamente, a cidade é pequena, não tem muita gente. O que acontece no versículo 4, queridos? Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Não, pode ir que a gente vai ganhar. O texto rapidamente nos mostra esses soldados de Israel subindo para atacar Ai. E o que acontece na sequência? O exército de Ai vem e coloca Israel em fuga. Consequência da ira de Deus contra o pecado de Acã, contra toda a nação. Mas não apenas os homens de Israel batem em retirada diante do exército de Ai. O versículo 5 diz para nós o seguinte: estes feriram os israelitas 36 homens e os perseguiram desde o portão da cidade até Sebarim. Feriram-nos na subida ou na ladeira, o coração do povo se derreteu e tornou-se como água. Veja os efeitos do pecado de um homem sobre toda a nação. Eles perdem a batalha, batendo em retirada na presença do inimigo. Eles não apenas perdem a batalha, 36 homens morrem ali, perdem as suas preciosas vidas naquela luta. E talvez você diga: bom, o que são 36 homens diante de 3 mil que tinha no exército? Realmente a gente está falando de um pouco mais de 1% aqui. Mas você tem de se lembrar que esses 36 homens funcionam como um contraste para a batalha anterior. Na batalha anterior, contra Jericó, nenhum homem de Israel morreu. A nação saiu vitoriosa. Essa foi a primeira batalha que os homens pegaram em armas para, de fato, atacar primeiramente os seus inimigos. Em Jericó, Deus havia feito as muralhas caírem. E aqui, Israel bate em retirada. Aqui, Israel tem 36 homens perdidos e mortos. Mas esse não é o único efeito do pecado escondido de Acã sobre a nação, sobre a comunidade como um todo. Sabe qual é um outro efeito do pecado de Acã sobre toda a comunidade? O final do versículo 5 diz para nós:
que o coração do povo se derreteu e tornou-se como água. A NVI tenta trazer uma adaptação, né? A NVI diz que o povo se desanimou completamente, mas o texto diz literalmente que o coração do povo se derreteu. Essa expressão é usada no Antigo Testamento para falar de uma cera colocada no fogo e se derretendo. É a expressão usada para falar de quando Sansão é amarrado pelo seu próprio povo, pelos homens de Judá, entregue aos filisteus, e o texto diz para nós, lá no livro de Juízes, que as cordas escorregaram das mãos de Sansão. O coração do povo está firme como uma geleia. Não é assim que às vezes a gente conversa? E aí, como é que você está? Estou firme como uma geleia. É assim que estava o coração dos israelitas. Eles estavam desanimados, eles estavam moles como água. Eles perderam o ânimo, eles perderam a coragem. Porque todas aquelas promessas do Senhor de dar a terra pareciam ir por água abaixo. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Sabe qual foi o último efeito do pecado de Acã sobre a comunidade de Israel? O versículo 6 diz para nós que Josué rasgou as suas vestes e caiu com seu rosto e terra diante da arca do Senhor até o final da tarde. Ele e as autoridades de Israel fizeram subir pó sobre as suas cabeças. Os líderes da comunidade estão desanimados. Os líderes da comunidade estão desesperados, estão lamentando aqui, eles rasgam as suas vestes, eles jogam pó sobre a cabeça, que era um símbolo de luto, que era um símbolo de aflição. O pecado de Acã não era só o pecado de Acã, era o pecado da comunidade. E se no versículo 1 nós aprendemos que o pecado individual se torna o pecado de toda uma comunidade, nos versículos de 2 a 6, nós vemos como o pecado individual traz desgraça, traz juízo de Deus sobre a comunidade como um todo. A comunidade não apenas foi declarada culpada aqui, a comunidade pagou um preço alto, com vidas perdidas, com uma derrota na batalha, com soldados e o povo desanimados, os líderes desesperados. Queridos, tem uma ironia aqui no uso de um verbo, que às vezes não fica tão claro nas nossas versões em português. O verbo subir aparece diversas vezes nesse texto. Josué diz para os espiões: subam até Ai. Os espiões sobem até Ai. Os espiões voltam e eles dizem para Josué: olha, faça o povo subir, o povo deve subir, e o povo sobe. E eles dizem: o povo pode subir porque nós vamos ferir a cidade de Ai, nós vamos vencer a cidade de Ai. E o povo sobe. E em vez de eles ferirem os habitantes de Ai, são os israelitas que são feridos pelo exército de Ai. Mas o mais curioso de tudo isso é que o verbo subir aparece no final, no versículo 6. Sabe o verbo que é traduzido às vezes como eles lançaram terra sobre a cabeça? O hebraico diz literalmente: eles fizeram subir pó sobre a sua cabeça. Os israelitas subiram achando que eles iam vencer a batalha, mas no final é Josué e os líderes de Israel que fazem subir terra sobre a cabeça num sinal de lamento, porque perderam a guerra contra a cidade de Ai. O nosso pecado não apenas contamina a comunidade de que fazemos parte. O nosso pecado também traz consequências desastrosas sobre essa comunidade. Podemos achar que o pecado sozinho que alguém pratica na frente de uma tela do computador com as portas fechadas não tem nada a ver com outras pessoas. Podemos pensar que aquele pecado que nós cometemos quando ninguém mais está olhando, tem uma ou outra pessoa ali, mas ninguém talvez da nossa comunidade de fé está olhando, está tudo bem, está tudo tranquilo, só afeta a mim, não afeta mais ninguém, não tem problema nenhum. E o texto diz para nós: afeta sim. Em uma entrevista com uma advogada de um escritório famoso nos Estados Unidos, ela constatou nessa entrevista
um escritório que lidava com questões cíveis, especialmente divórcios, ela constatou que de cada 5 divórcios que eles tinham que lidar, um desses divórcios era causado por causa de pornografia do marido dentro do casamento. Talvez aquele homem, vendo aquelas imagens pornográficas, pensava, isso não vai afetar ninguém, estou aqui sozinha, ninguém está contemplando, ninguém está sabendo. Mal imaginaria esse 1 de cada 5 homens que aquele seu pecado escondido destruiria o seu próprio casamento. Mas a gente pode pensar em outros pecados. O pecado da amargura, o pecado do rancor, embora possa ser um pecado que a gente vai guardando lá dentro e não externa muito para os outros, mais cedo ou mais tarde vai minando a comunidade, vai causando divisão, vai aumentando o processo de amargura, em vez de ser tratado com perdão, em vez de ser tratado com amor. E aquilo um dia pode causar ruptura dentro de uma comunidade. O pecado da inveja, que às vezes me distancia do outro, que me impede de me relacionar com os meus irmãos em Cristo, os meus amigos, com liberdade, com alegria, que me fazem criticar o outro, não porque exista algum problema de fato, mas simplesmente porque eu estou descontente com o fato de que ele tem um sucesso que eu não tenho. Ou pecados que envolvem outras pessoas, como de um pastor aqui do estado de São Paulo, que escrevendo um e-mail para sua amante, ao mandar um e-mail, não percebeu que tinha a liderança da sua igreja em cópia naquele e-mail. E aquele segredo dele, da amante, se tornou um pecado conhecido de toda a comunidade. Com Deus a gente não brinca, e o que nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, é que as decisões que nós tomamos individualmente vão afetar a nossa comunidade como um todo. Se diariamente você e eu tomamos decisão de buscarmos a Deus na sua palavra, de cultivarmos uma vida de oração, de crescermos em santidade de vida, veja, nós não somos perfeitos, nós não somos 100% puros, nós precisamos da graça de Deus, do perdão de Cristo, mas nós temos o Espírito de Deus que capacita a mim e a você a viver uma vida santa, a dizer não para o pecado, a nos arrependermos dos nossos erros e de fato darmos as costas para o pecado, tomarmos a decisão de servirmos os nossos irmãos nas suas necessidades, na nossa comunidade aqui enquanto cultuamos a Deus também. Se nós tomamos essas decisões individuais, elas certamente vão beneficiar e vão abençoar a nossa comunidade como um todo. Mas se nós vivemos um cristianismo apenas de domingo, ou nem de domingo, e damos as costas para Deus diariamente na nossa vida, deixando de buscá-lo na sua palavra, deixando de cultivar uma vida de oração, deixando de confessar os nossos pecados e abandoná-los, isso certamente vai afetar a nossa vida, mas vai afetar também a vida da comunidade em que nós vivemos. Se somos membros dessa igreja local, como crentes em Cristo Jesus, precisamos entender que as nossas decisões individuais trazem bem para a comunidade ou trazem juízo de Deus e prejuízo para toda a comunidade. Eu quero terminar com uma história. Max Lucado, no seu texto chamado A Vela de Natal, conta a respeito de um bispo, de um pastor, na verdade, de um reverendo anglicano chamado Richmond, que ele é mandado para uma cidadezinha bem pequenininha na Inglaterra. Ele vai para uma cidade chamada Gladstone. E lá na cidade de Gladstone, esse pastor, que tinha uma grande formação, uma importante formação, que poderia ser mandado para uma outra paróquia mais importante da Inglaterra, está ali naquela comunidadezinha. E um dos membros da comunidade, conversando com o pastor, pergunta, como no sistema anglicano os pastores são enviados para as comunidades, né? Não são as comunidades que escolhem o seu pastor, aquele membro da comunidade pergunta: pastor, por que mandaram o senhor para a nossa comunidade aqui?
Por que não mandaram o Senhor para uma comunidade mais grandiosa, gloriosa? E aí esse bispo, esse pastor, chamando ele sempre de bispo, mas esse pastor, esse reverendo Richmond, começa a contar o que aconteceu. Numa noite de ano novo, ele estava com seus amigos numa taverna, bebendo pra caramba, porque era uma noite fria para se aquecer. E eles começaram a ficar bem alegres, começaram a ficar bêbados, e falar alto, e gritar, e incomodar as outras pessoas que estavam naquela taverna. O dono da taverna disse para eles que eles deveriam baixar a voz, senão ele os mandaria para fora dali. O reverendo Richmond disse: mas eu sou filho do fulano de tal. E o dono da taverna não estava nem aí e colocou todo mundo para fora. Richmond então viu uma carroça vazia e, querendo talvez extravasar a sua vergonha e humilhação naquela noite, disse para os seus amigos: subam na carroça e eu vou dirigi-la. E depois a gente traz essa carroça de volta aqui para a taverna. Os amigos ficaram com medo. Ele falou: o que foi? Vocês têm medo de subir? Subam aí. Então subiu Richmond e os seus 3 amigos na carroça. Richmond não sabia dirigir carroça direito. Era tarde da noite e ele estava bêbado. Um pouco mais de 1,5 km à frente, tinha uma ponte sobre o rio Tâmisa, com uma curva bem estreita para entrar nessa ponte. A loucura daquele homem de pegar a carruagem bêbado tarde da noite culminou nele e nos seus amigos caindo numa ribanceira no rio, naquela noite gelada. Ele e mais 2 amigos conseguiram sobreviver, mas Edward, um dos amigos, foi encontrado morto no dia seguinte. O pecado de Richmond não afetou apenas Richmond, afetou Edward e afetou os seus outros amigos. O nosso pecado não afeta apenas a nós, mas afeta toda a comunidade. E por isso hoje Deus chama a mim e a você a confessarmos, a abandonarmos e, com a ajuda do Espírito Santo, no poder da graça de Deus, vivermos vidas santas que se aproximam do Senhor de maneira leal e dão as costas para o pecado, que o ultrajam e que trazem vergonha para o nome de Cristo. Vamos orar? Pai querido, nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da Tua graça e do Teu Espírito para vivermos vidas santas, Pai. E eu sei que nessa manhã o Senhor nos convida a abandonarmos pecados de estimação, a abandonarmos escolhas erradas que temos tomado e que temos feito, para vivermos uma vida completamente consagrada ao Senhor. Não queremos ser como Acã, que escondeu o seu pecado, acalentou o seu pecado ali no coração e trouxe com isso culpa e depois juízo, disciplina sobre toda a comunidade. Dá a nós um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Dá a nós um coração pronto para reconhecer os nossos pecados e para abandoná-los no poder do Teu Santo Espírito. É o que oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.